Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. 9 municípios do Rio Grande do Sul tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal após a passagem do ciclone. Recursos da União serão repassados para reconstruir as cidades. Depois da morte de 2 pessoas na orla do Guaíba, prefeito da capital publica decreto que proíbe a venda e o uso de bebida alcoólica. Vacinação ampliada em Porto Alegre. Profissionais de saúde vão aplicar o imunizante em 30 escolas nesta semana. As unidades de saúde estão em conjunto com as escolas, encaminhando para as famílias o chamado para esse momento. E você vai ver ainda o trabalho de uma cooperativa de Novo Hamburgo que transforma lixo em cultura. A gente acredita muito no trabalho deles, a gente não enxerga outra maneira de fazer, que não por cooperativa. É agora no Ubra Notícias. Nove municípios do Rio Grande do Sul tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal de acordo com a Defesa Civil Estadual. Caraá, Esteio, Gravataí, Itati, Maquiné, Monte Negro, Osório, Santa Maria do Herval e Vale Real. As cidades foram fortemente atingidas por chuvas intensas causadas pelo ciclone extratropical entre os dias 15 e 16 deste mês. Com o reconhecimento da União, os municípios podem ter acesso a recursos destinados pelo governo federal para a reconstrução. Pelo menos 60 cidades relataram estragos e decretaram situação de emergência. Destas, 21 foram homologadas pelo governo do estado e 9 tiveram o reconhecimento da União. A Polícia Civil indiciou por homicídio doloso quando há intenção de matar os 2 suspeitos do ataque a tiros que deixou 2 mortos na pista de skate da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Eles estão presos desde o dia 10 deste mês, data em que tudo aconteceu. O inquérito foi concluído na sexta. De acordo com a polícia, os 2 investigados de 18 e 20 anos confessaram o crime em depoimento. Um deles já tem uma ocorrência anterior por suspeita de homicídio. O outro apresenta uma lista extensa de ocorrências, que inclui homicídio e lesão corporal. A polícia descartou que as mortes tenham relação com disputas ligadas ao tráfico de drogas. O crime foi motivado por um desentendimento entre os envolvidos. Por causa de 2 mortes na Orla do Guaíba no dia 10 de junho, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, proibiu a venda e o uso de bebidas alcoólicas no local através de um decreto. Vamos conferir. A Orla do Guaíba é um dos principais pontos turísticos da capital dos gaúchos, principalmente depois das reformas que foram feitas no espaço. Só que algumas regras foram impostas no local. Na semana passada, a Prefeitura de Porto Alegre decretou que o consumo e a venda de bebidas alcoólicas estão proibidas na Orla e no Parque Marinha, entre a meia-noite e as 8 horas da manhã. Essa decisão é válida para os trechos 1, 2 e 3 do complexo à beira do Guaíba. O decreto proíbe também o uso de aparelhos e caixas de som entre as 22 horas até as 8 horas. Mas existem algumas exceções. As bebidas alcoólicas e os casos de som alto são permitidos em eventos autorizados pela Prefeitura. O decreto proíbe a teleentrega de bebidas e alimentos nos perímetros citados. A Guarda Municipal da cidade pode utilizar a força para dispersar aglomerações nos locais. Ele é um decreto, se tu for ver, ele não é um decreto, ele é flexível. Sim. Ele também permite que até determinado horário tenha a questão da música e também da bebida. Então, ele é um decreto que ele é limitador naquele horário aonde tem o maior consumo, pode também ter maior a frequência e gerar qualquer problema de brigas, enfim, para que não acarrete ali consequências tanto para a parte da saúde, né, vamos dizer assim, de uma ambulância, e também para a parte da segurança pública. A decisão foi tomada depois da morte de 2 jovens no dia 10 de junho. Eles foram baleados e outras 5 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Vamos denunciar 153, que é da Guarda Municipal, 156, ou baixar o aplicativo 156 mais POA. Quem estiver na hora ali,
aquelas pessoas que também é importante a comunidade nos ajudar. Eu tenho certeza que muita gente deseja uma orla sem o consumo de bebida, então vai estar ali no aplicativo, baixar o aplicativo e nos informar. Ou também ligar para um 153 na hora, para que a gente possa resolver de uma forma educada, demonstrando que o decreto está ali e ele tem que ser obedecido. O Ministério da Educação abriu as inscrições para o ProUni. O programa Universidade para Todos é uma das grandes oportunidades de ingresso no ensino superior aqui no Brasil. Começou hoje o período de inscrições do segundo semestre do ProUni. Na próxima sexta, dia 30 de junho, é a data limite para participar do processo seletivo. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e realizado o Enem entre os anos de 2021 e 2022, com nota mínima de 450 e superior a 0 na redação. As pessoas com renda per capita de até um salário mínimo e meio têm a oportunidade de concorrer às bolsas integrais. Já quem recebe entre um salário mínimo e meio e 3 salários mínimos estão elegíveis para as bolsas parciais. Os resultados serão liberados em 2 chamadas. A primeira no próximo dia 4 e a segunda chamada no dia 24 de julho. Para se inscrever, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. A Polícia Rodoviária Federal Gaúcha agora possui um novo superintendente. A posse de Anderson Nunes aconteceu em Porto Alegre. Criada em 27 de julho de 1928 pelo presidente Washington Luiz, a Polícia Rodoviária Federal era conhecida primeiramente como Polícia de Estradas. Só que em 1945, ela passou a ser chamada de PRF. Ao longo desses quase 95 anos de história, muitos policiais passaram pela instituição. E nessa semana aconteceu a posse do novo superintendente da PRF aqui no Rio Grande do Sul. Anderson Nunes assumiu esse posto. Mas antes de ser policial, ele serviu como fuzileiro naval. Só em 2005 que ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal na Delegacia de Santana do Livramento. A cerimônia de posse foi realizada na sede do Ministério Público Estadual em Porto Alegre. O evento contou com a presença do diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, de vários policiais e membros da sociedade. A PRF está presente aqui no Rio Grande desde 1959. Prevenindo acidentes e salvando vidas. No enfrentamento aos crimes como o tráfico de armas e entorpecentes, o roubo de carga e veículos, a exploração sexual de crianças e adolescentes, os crimes ambientais e contra o patrimônio e tantos outros mais. Atualmente, o Rio Grande do Sul possui 826 policiais rodoviários federais que cuidam de 6.000 quilômetros de rodovias e estradas federais. No discurso de posse, Anderson revelou as próprias metas para o novo cargo. Hoje é um dia muito especial para mim, pois assumo formalmente o mais alto cargo da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Rio Grande do Sul, o superintendente. Com a meta de avançar em direção ao nosso ideal compartilhado de edificar uma sociedade mais justa, humana e solidária. Uma nova vacina contra a dengue começa a ser aplicada na rede privada do Brasil. O imunizante do laboratório japonês Takeda Pharma é a segunda vacina contra a doença a receber registro no país. A Associação Brasileira de Clínica de Vacinas informou que uma nova vacina contra a dengue deve chegar no Brasil na próxima semana. Composta por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença, Qdenga, da empresa Takeda Pharma, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março deste ano e é a única vacina contra a dengue aprovada no país. De acordo com o órgão regulamentador, a dose confere ampla proteção contra a dengue. Em nota, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina informou que o preço da vacina, disponível inicialmente apenas em laboratórios particulares, deve variar entre R$ 350 e R$ 500 para o consumidor final, dependendo do estado. Em São Paulo, por exemplo,
O preço máximo ao consumidor autorizado pela Anvisa para as clínicas é R$ 379,40. A vacina é administrada na pele em 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre as aplicações. O grau de eficiência é 66,2% entre pessoas que nunca tiveram dengue antes e 76,1% entre as que tiveram. Os casos passaram de 690 mil no ano passado para 899 mil neste ano, resultando 333 óbitos confirmados. O pré-natal das brasileiras vai mudar. Uma nova lei publicada neste mês prevê a obrigação de novos procedimentos durante a gestação, como o ecocardiograma fetal. Essa determinação divide opiniões de especialistas da área da saúde. As novas regras foram criticadas pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Em comunicado, a instituição diz que a mudança não está alinhada com recomendações científicas. A lei incluiu pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal durante o primeiro quadrimestre de gestação, além da realização de um ecocardiograma fetal no protocolo pré-natal da rede pública. O ecocardiograma é realizado no abdômen da gestante a partir da 18ª semana de gravidez, para analisar a anatomia e os batimentos do coração do bebê e diagnosticar possíveis cardiopatias. Pensar em estabelecer todo um sistema de organização para começar a oferecer a ecocardiografia fetal para todas as pacientes, eu acho que a gente ainda precisaria estudar bem aí os custos e os benefícios. As políticas públicas, elas são sempre focadas em fazer a identificação de qual a paciente de risco para uma determinada condição, aqui no caso, qual seria a paciente de risco para uma doença cardíaca congênita, e essa paciente, sim, ser encaminhada para um exame especializado. O custo elevado do ecocardiograma fetal é um dos pontos centrais da discussão. O exame demanda um equipamento complexo e treinamento dos profissionais, o que exigirá investimentos do SUS e dos planos de saúde. A estimativa é que de cada 100 bebês, um nasça com alguma doença cardíaca. A condição é uma das principais causas de morte entre recém-nascidos no primeiro mês de vida. Este cardiologista pediátrico diz que o ecocardiograma fetal possibilita planejamento. A maioria dessas cardiopatias existem em gestantes de baixo risco. Ou seja, não adianta só indicar o ecocardiograma fetal para gestantes de alto risco. Então, a universalização desse exame é fundamental para que a gente consiga fazer o diagnóstico correto e encaminhar essas gestantes para um serviço de referência para que essas crianças tenham o tratamento adequado. Para esta especialista em saúde pública da mulher, o SUS tem outras urgências. A gente precisa melhorar o rastreamento de sífilis, a gente precisa melhorar o rastreamento de diabetes gestacional, a gente precisa de melhor diagnóstico precoce, da pré-eclâmpsia e das doenças hipertensivas e melhor manejo. Então, não faz sentido propor um exame complexo para o conjunto da população, porque isso apenas drena recursos que poderiam ser usados para intervenções mais seguras e mais efetivas no pré-natal. Depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de uma cooperativa de Novo Hamburgo que transforma lixo em cultura. A gente volta já já. A cidade de Canoas está completando 84 anos. O município foi fundado em 1939 e é conhecido como a Cidade do Avião, mas também ganhou uma outra fama nos últimos tempos, a de Cidade do X. O lanche típico gaúcho faz sucesso entre os canoenses. Dia 27 de junho é aniversário de Canoas. O terceiro maior município do estado é conhecido como muitas coisas, como, por exemplo, Cidade do Avião. Mas nos últimos anos, Canoas virou referência quando o assunto é um lanche específico. E todo canoense, raiz assim como eu, não abre mão de jeito algum. O X-Burger, o X canoense. Canoas conta com um número expressivo de lanchonetes especializadas na iguaria.
De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, existem cerca de 450 estabelecimentos na cidade. Mas e aí? Por que o X canoense é diferenciado? Isso o próprio canoense explica. O sabor, né? Que nem tem outros lugares que é diferente, às vezes pelo tamanho, às vezes também, diferencia também, né? Além de ter um preço super em conta, tem um sabor muito gostoso. Sempre, eles têm várias opções, assim, tem até um mini X que eu compro pro meu filho e ele adora. É mais regado, né? Mais lanhado. Há alguns anos, o Dia do X se tornou lei municipal aqui na cidade. Proposta pelo então vereador na época, César Augusto, a lei foi aprovada e hoje o município é oficialmente conhecido como a Cidade do X. A questão do Dia do X foi uma proposição de uma união de amigos onde a gente pensou em valorizar os empreendedores, valorizar as famílias que vivem do X, os estabelecimentos comerciais que hoje trabalham e fazem parte da história da cidade de Canoas. Então, a proposição de uma lei tornando a cidade de Canoas como a cidade do X e também homenageando o Dia do X foi justamente de valorizar essa culinária barata, rápida. E quando o assunto é X, a família Rapac Romani tem propriedade no assunto. E é uma tradição passada por gerações. O primeiro food truck da cidade foi aberto por eles, na década de 70. E no cardápio, o lanche era o carro-chefe. Hoje, localizado num ponto central e bem movimentado de Canoas, o local é referência na cidade. É uma coisa muito tradicional e está bem enraizado em todo, né, em todo o povo canoense. Em função de uma coisa que veio lá dos pais, dos avós, né? Nossos carros-chefes é a volta da festa, vamos dizer assim, né? É a saída da noite. A galera, tanto é que a gente tem muitos clientes que tanto volta de jogo, pessoal de outras localidades, de outras cidades, né? Já tem uma periodicidade de vir, dia de jogo, na volta do jogo a gente vem, passa pro Canoas. E não é só canoense que gosta do X daqui, hein? Vem gente de tudo que é lugar. De Guaíba, de tudo que é lugar. E nosso X já viajou um monte. Ele vai para fora do Brasil até. Se ficou com vontade, já sabe. Vem para Canoas, que aqui é o lugar do X. A vacinação nas escolas foi ampliada em Porto Alegre. Nesta semana, os profissionais de saúde vão estar em 30 instituições aplicando o imunizante. Cerca de 29% das crianças de 6 meses a 6 anos foram vacinadas contra a gripe em Porto Alegre. O número ainda é bem inferior à meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde, mas apresenta avanços. O rolê da vacinação implantado nas escolas municipais da capital tem ajudado a aumentar o índice de imunizados. Quase 6.000 doses foram aplicadas no público infantil com a vacinação itinerante. As unidades de saúde estão em conjunto com as escolas, encaminhando para as famílias o chamado para esse momento. Cada escola tem a sua data e o seu momento. Então é importante que os responsáveis fiquem atentos à agenda escolar, às informações que a escola estiver passando nos grupos, para que saibam o dia e o momento de estar na escola, aproveitando essa oportunidade facilitada. Nesta semana, a vacinação foi ampliada. O imunizante está disponível em mais de 30 escolas. Os estudantes menores de 12 anos precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para a aplicação da dose. A comunidade escolar também pode receber a vacina nas instituições. Todas as unidades de saúde seguem com o imunizante disponível. Aqueles que preferirem também têm os serviços de saúde que funcionam aos finais de semana e que também funcionam até às 10 da noite. Mas o mais importante é que todas as crianças estejam vacinadas e reduzam, a nossa grande procura nas emergências por doenças de inverno. Porto Alegre lançou o programa Escola Bem Cuidada. A promessa do Executivo Municipal é construir 10 novas unidades de educação infantil e garantir a manutenção da infraestrutura das 98 escolas próprias da rede municipal. O investimento anual no programa será de R$ 224.800.000 por parte do poder público.
Agora, o projeto vai passar por audiências públicas entre os meses de agosto e setembro deste ano. E entre outubro e dezembro, o texto deve ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado para análise do órgão de controle e uma versão final do edital vai ser elaborada. A previsão é de que a licitação seja lançada no primeiro semestre do próximo ano. A divulgação do Escola Bem Cuidada acontece depois de semanas turbulentas para a pasta da educação da capital. O Teatro São Pedro completou hoje 165 anos. Para comemorar a data, uma programação especial está sendo realizada. O mais tradicional e mais antigo espaço para espetáculos de Porto Alegre completou 165 anos hoje. O Teatro São Pedro foi inaugurado em 1833 e de lá para cá foram muitas histórias. Além do aniversário do local, no último dia 18 de junho, a eterna mãe do teatro, Eva Sofer, completaria 100 anos. Para comemorar as duas datas, a instituição promove uma semana especial de peças, músicas e outros eventos, inclusive alguns com entrada franca. As celebrações começam hoje às 8 horas da noite com a Orquestra do Teatro São Pedro. O ingresso é solidário e o bilhete de entrada pode ser adquirido com a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis. Amanhã, 12h30, vai acontecer o musical Évora Quatricelli, com entrada franca no foyer nobre do teatro. Ainda na quarta, só que à noite, o projeto da Assembleia Sarau do Solar Especial Loma vai ser apresentado. E a entrada também custa 2 quilos de alimentos não perecíveis. Já na quinta, sexta e sábado, o espetáculo Cão Sem Plumas vai ser apresentado sempre às 8 horas da noite. Para essas apresentações, o ingresso é pago. Milhares de toneladas de lixo são produzidas por dia no estado. Mas muitos desses materiais que são descartados poderiam ser reaproveitados. Uma cooperativa em Novo Hamburgo tem feito esse trabalho. Após separar os resíduos que chegam da coleta seletiva, eles transformam eles em itens como casinha de cachorro, porta-celular, almofadas, entre diversos outros. Até uma biblioteca foi criada com livros encontrados no lixo. A população de Novo Hamburgo produz em média 200 toneladas de lixo por dia. As mãos ágeis dessas mulheres garantem que boa parte desses resíduos sejam reaproveitados. Cada uma delas é responsável por um tipo de material. A missão é encontrá-lo em meio a tantos outros que são despejados na esteira. Com esse trabalho coletivo, todos os itens são separados. Nós temos 3 caminhões da coleta seletiva, onde eles chegam aqui, são descarregados em bags, depois é subido pelo elevador, daí vai lá para a esteira, onde a gente faz a triagem lá em cima. Após separados na esteira, os materiais caem nesses recipientes. Depois são prensados e vendidos, gerando renda para dezenas de pessoas que trabalham na cooperativa Univale. Eu não consigo imaginar a coleta seletiva não feita por catadores, né? Porque eles são uma mão de obra especializada. E enxergar esse trabalho de prefeitura com cooperativa como uma prestação de serviço, isso é muito importante, né? Isso é valorizar o catador, porque catador é profissão, né? Então, esse é o grande ganho assim, que a gente tem, a valorizar eles como cooperados e como uma mão de obra especializada, que entende o que está fazendo, né? Dá certo porque eles sobrevivem desse material, né? Então, a gente acredita muito no trabalho deles. A gente não enxerga outra maneira de fazer, que não por cooperativa, né? A cooperativa existe há mais de 20 anos no Vale dos Sinos. Ela foi criada por um cara que entende bem do assunto. Por muito tempo, o Alessandro juntou um material reciclável do lixo para sobreviver.
Hoje ele emprega dezenas de pessoas. Uma responsabilidade grande, né? Tu ter várias famílias responsáveis, tu tem que dar o Prolabore, tem que dar o recurso para elas no final do mês, né? É um baita de uma responsabilidade. E também é uma alegria saber que tu está ajudando, né? Que a gente não está aqui nesse mundo só para... Não tá viajando, passeando, né? A gente está aqui por um propósito, né? E acho que o propósito é esse, é tentar ajudar a melhor forma as pessoas, né? E o meio ambiente também. Mas o maior diferencial é que o lixo não é apenas reciclado, ele é transformado em cultura. Há 2 anos, o Alessandro criou uma biblioteca com livros encontrados na coleta seletiva. São obras de diversos gêneros que podem ser lidas de graça. Algumas chegam de doações. Vem muito livro no lixo, né? Muitos livros bons que dá para aproveitar. E aí nós começamos a juntar todos esses livros e começamos a guardar. E aí de 2 anos para cá a gente começou a montar uma biblioteca. As pessoas vêm procurar, vêm trazer livro, vêm pegar livro também. Elas pegam, leem, devolvem aqueles, já trazem mais, já falam com os amigos, né? Aí se tornou uma coisa bem bacana, né? Unindo a reciclagem com a questão da leitura e a cultura também, né? E há cerca de 3 meses surgiu a ideia de montar uma lojinha com produtos feitos de materiais encontrados no lixo, como porta-celulares, almofadas, facas, casinha de cachorro, todos eles feitos à mão e comercializados a preço de custo. Vários desafios foram nos aparecendo, né? E aí nós fomos inventando algumas coisas para, além de reciclar o material, tentar reutilizar, para não botar tudo fora, né? A nossa ideia é fazer lixo zero, tentar não ir nada para o aterro sanitário. A criatividade é o que comanda o trabalho por aqui. Difícil encontrar alguma coisa que o Alessandro não consiga reaproveitar. Uma dessas coisas é a almofada, né? Essa almofada aqui nós pegamos sofás usados, desmanchamos, pegamos a espuma, né? E também tem muitas empresas que mandam para nós uniformes dos que não vai mais usar, né? E roupas velhas. Aí nós fizemos a capa com as roupas velhas e os uniformes e aí enchemos com a espuma do sofá, né? E com a madeira do sofá a gente faz casinha de cachorro, né? Com ferros velhos a gente faz faca. Esse trabalho de criar produtos a partir do que é retirado da coleta seletiva é todo pensado pelo lado social. Os itens são vendidos por um valor bem acessível e muitos deles o Alessandro doa para ONGs como Banco e Casinha de Cachorro, tornando o lixo útil e com contribuições para a sustentabilidade. Ele fecha o ciclo, né? A pessoa coloca fora, vai para a triagem, volta para a cadeia produtiva. Então, esse é o grande ganho, né? E além do ganho ambiental, a gente tem o ganho social, que hoje são mais de 120 pessoas envolvidas nesse processo. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!